É, tem um assunto bem, eu quero destacar. A religião islâmica, na verdade, nós temos muitas histórias, muitos ensinamentos que mostram para nós o papel da mulher, né? O papel da mulher se encontra, esse que falei, nos exemplos que a religião islâmica oferece. Isso que é muito importante, eu acho que as mulheres muçulmanas conhecem. Por exemplo, temos várias pessoas, temos várias mulheres. O exemplo de Maria, que nossa querida falou, também é uma delas. É muito importante que Maria faz parte da nossa fé, né? Sim, sim. Não é algo indispensável, né? É algo Imagina que se não faz fosse. parte. Se um muçulmano fala, não considero, não. Você deixa de ser muçulmano. Na Uhum. religião islâmica nós temos exemplos como Fátima, a filha do profeta, temos Khadija, como a nossa querida falou, patrocinador, né? Aquele que cuida de tudo do profeta. E o exemplo de saída Zainab, nesses dias nos lembramos da tragédia de Senhora Zainab, aquela que é considerada a mensageira de Karbala, a mensageira da tragédia de Embaixadora. Karbala, a A embaixadora, né? embaixadora, assim, a Embaixadora. porta-voz Aquela que da... levou a mensagem do Imam al-Hussein, alayhi salatu wassalam, cidade por Ela deu cidade. continuidade. Olha, é muito profundo o papel dela. Imagina você é tratado como cativo, você é tratado como, eles tratam com um comportamento humilhante, a cabeça dos mártires está nas lanças, eles gritam, Uhum. você está no meio de uma certa festividade, é muito difícil, você vive em um ambiente muito Você apertado, conseguir. emocionalmente muito Imagina, apertado. hoje a gente, no Brasil, a gente faz o exemplo de você jogar na casa do inimigo, né? Sabe, Isso, as partidas de futebol, quando você vai jogar Uhum. o jogo na isso, casa do inimigo, a A pressão é pressão que muito. tem é muito é, grande. É. Imagina uma família cativa, aprisionada, em momento de muita tristeza, dor, sabe? Sofrimento extremo, Sofrimento né? extremo, a cabeça dos seus mártires ali ali em cima, Expostos as em pessoas lanças, fazendo é. deboche de você, as pessoas te chamar de humilhado, assim, é muito transformar esse momento é, em vitória. é muito profundo. Sabe, É. tem um grande sábio, tem uma frase sobre Saída Zainab que fala: até agora nem conhecemos quem ela é. Vários Não dá livros para escritos, dimensionar. Não dá sabe? para É muito dimensionar. profundo o trabalho Uhum. dela. Em Kufa, essas duas cidades estratégicas, que era Kufa, o capital, é uma cidade muito grande, e Damasco, né? Sim. Damasco, o Uhum. capital Síria. Da da Síria. região ocidental do Damasco. território islâmico. Ela que cuida de tudo, ela que atua como embaixadora, aquela que faz tudo para manter as lições da revolução do Imam al-Hussein, alayhi salam. É uma mulher, Uhum. é um exemplo da firmeza, o exemplo da religião vivida. Da Então, paciência que ela isso, teve. da paciência, da Da sabedoria, sabedoria, da a sabedoria difícil. profunda Aham. que ela teve. E tem vários exemplos desse, né? Vários exemplos desse. Então, eu acho que a mulher muçulmana precisa conhecer esses exemplos, precisa tomar elas como exemplos da vida, viver como elas viveram, ser religiosa como elas eram religiosas, ser firme como elas eram firmes. Então, isso que eu queria deixar. Sheikh Fahid, você tem? Eu acho, na verdade, eu tenho uma pergunta para nossas irmãs aqui, que é, muita gente talvez pense assim aqui no Brasil, que vocês, como mulher muçulmana, acham que os homens muçulmanos consideram vocês como inferiores, como, sabe, que homens são, Cara, Então, de repente, entre a própria. homem muçulmano é machista, Vocês não falar vivem assim. entre a sociedade muçulmana, vocês têm Uhum. mais acesso à comunidade muçulmana do que os outros. Como é que é o tratamento dentro da comunidade? Então, Especialmente os homens, no antes da caso, gente né? Se conhecer, quiser. tem um monte de. São mitos, né? Mitos mesmo. E aí, quando você tem essa experiência, por exemplo, eu sou uma estrangeira, eu fui uma estrangeira lá, então eu convivi, né? Vivi toda a situação ali de família, de tudo ali, né? Eu tive na pele a experiência riquíssima de desmistificar
todo o conceito, né, o preconceito que tinham a respeito de relacionamento, família, essas coisas. Quando eu avisei para o meu pai que eu estava com uma pessoa, eu estava interessada em uma pessoa, tinha uma pessoa interessada em mim, eu falei para ele, falei, olha, ele é um árabe, né, um muçulmano e tal. E aí? A primeira coisa que ele falou, mas você sabe que eles são cruéis com as esposas. Tá vendo? Primeira coisa que... Ele falou isso E, para e, na mim. verdade, a família morava numa cidade do interior. Remota, né? Ele é do interior de Goiás. Meu Deus, E imagina. aí tal, me casei assim mesmo, casei, me mudei, morei lá no meio. E ele Eu vi tudo ele aquilo. mudou a opinião dele sobre o seu marido? Com certeza. Logo depois de quanto tempo? Não, ele foi vendo assim as situações, né? Tipo, sou mãe, ele já grávida, tendo ele, meu marido já ali com toda a responsabilidade de custear todas as despesas, né? Então ele foi tendo assim, tipo, foi quebrando as barreiras. Um abrir de cortinas, foi um abrir de cortinas, assim. E aí depois eu me mudei, eu passava, na época ainda era cartas, né? E eu passava assim tudo para eles, o tanto que a família é importante, né? Dentro do meio islâmico. E o peso e a responsabilidade que é para o homem de manter, de sustentar, e a mulher de manter ali a harmonia, né? Todo aquele clima de... Porque o ser humano, ele está aqui por um tempo tão breve. E trabalhar no caminho de você estar em harmonia com esse tempo, até o final dele, para chegar num ponto que é o quê? Paz, né? É muito difícil, a gente passa por muitas provações, muita coisa, muita dificuldade. E aí, quando você tem essa estrutura da família, né, o respeito que as mulheres que eu vi lá, eu fiquei impressionada com o respeito que as pessoas tinham para com os pais, com as mães. Eu nunca vi ninguém aqui beijar a mão da mãe, a mão do pai. Os pés da mãe, eu nunca vi isso, e eu vi isso. Falei, poxa, né? Então isso é o que eu trouxe comigo. Foi esse bom exemplo, esse exemplo gostoso de tudo que a gente quer para a vida da gente, porque quem quer conflito, quem quer, não é? Quem quer porque briga, quem quer essa desunião, a gente não quer, a gente trabalha aqui, todos os esforços, você sai de casa para trabalhar para você conquistar o quê? Conforto. Né? E você só consegue isso através de trabalho, de muito esforço, né? E você só consegue se você tiver paz. Para trabalhar você precisa de paz. E além da família, as demais pessoas da sociedade, como é que eles lidam com a mulher? Como é que eles lidaram com você? Como é que você viveu essa experiência aí? Então, para mim foi muito tranquilo, porque eu só absorvi coisa boa, né? Que bom. Só absorvi coisa boa. Eu consegui enxergar, e eu sou muito grata a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade, sabe? Eu lamento por quem não tem essa oportunidade, esse privilégio de conviver, de saber como que é o dia a dia numa casa onde as pessoas têm horários para dedicar para Deus. Momentos e dias específicos que você tira só exclusivo para servir a Deus, para amar a Deus, porque esse é o mandamento, né? Você ama a Deus, se você tenta evoluir ali numa obediência, tudo retorna de coisa boa, o retorno é para você. Então, tipo, eu faço para Deus a oração, mas o retorno é para mim, o bem-estar que aquilo me dá, o peso que sai, poxa, eu cumpri, eu tenho 24 horas, mas o tempo que eu tirei para Deus, esse foi para ele, a sensação de bem-estar, de cumprimento, sabe, de dever cumprido, é gostoso isso. Eu vejo também na questão, por exemplo, do Islã, quando principalmente onde eu moro, é muito tem aquele estilo de vida onde tudo voltado para música sertaneja, sofrência. Estou falando do meu dia a dia. E nada que construtivo, nada que sabe, que tenha realmente valor, tenha uma coisa assim. E aí eu ali no meu canto ali, eu me
eu tento me bloquear, né? Para mim não absorver isso, eu passo o dia inteiro, tipo, eu não estou querendo ser santa ou querendo parecer uma coisa extraordinária, de perfeição, nada, mas eu tento não poluir os meus ouvidos. Sim. Eu tento mostrar que, de repente, eu posso estar junto com a minha família, mas me respeitem porque eu não sirvo álcool. Sim. Eu quero falar direto com você de maneira sincera, pura, sem, sabe? Isso Sem... requer, na verdade, os dois lados, né? Na verdade, a diferença entre os muçulmanos revertidos e os muçulmanos que vivem é realmente essa dificuldade, né, da aceitação deles, né? Sim. E com certeza, Sheikh, vocês podem me corrigir, eu acredito na minha humilde forma de pensamento, a recompensa que eles terão Não. por aceitarem a fé islâmica, por abraçarem essa doutrina, estando em um ambiente totalmente, saindo de um ambiente totalmente não islâmico, às vezes, é muito mais do que uma às pessoa vezes é que muito nasce numa difícil. família muçulmana, tá Claro, certo Muito isso? difícil, vai fazer uma festinha de aniversário, tem que ter álcool, tem que ter isso. Então, esse é o ambiente, onde eu vivo. Eu assim, é um, só para, assim, desculpa cortá-la, só para acrescentar alguma coisa, eu conheço um amigo que ele se tornou muçulmano e ele, depois de um tempo, foi fazer uma visita, né, para os familiares dele, por acho que uns 5, 6 anos, né, ele foi fazer uma viagem para o interior, foi visitar eles, e aí, quando ele voltou, eu falei, e aí, como é que foi a visita? Ficou lá uns 3, 4 dias na casa deles, né, na casa dos tios, primos, tal. Ele falou, Nasser, eu dei graças a Deus por ter abraçado a religião islâmica. Quando eu cheguei lá, eu tinha esquecido de o quanto a minha vida mudou. Sabe? Eu cheguei lá, não que seja, não é uma forma soberba de ver, não é né? forma, exatamente, não é superioridade, Não. mas o quanto o Islã adequou, ajeitou, sabe, organizou a minha vida. Uma delas é essa questão da oração, sabe, 5 vezes por dia a pessoa, sabe, a disciplina, né, Sheikh?